É um mundo muito complexo e certamente deve ser a televisão. Às vezes até temos pessoas para nos aconselhar, mas é difícil aconselhar em mundos que nós não conhecemos. Portanto, acabamos sempre por dizer, tem calma, não vás, não acontece, mas nós precisamos mais do que isso. Precisamos de uma pessoa que perceba do meio, foi algo que eu não tive nessa altura, percebesse e que me dissesse, olha, a direção não é esta, é esta. Até porque nos momentos que nós estamos bem, raramente temos uma pessoa que nos mete em causa. Temos sempre pessoas, muito bem, tu estás bem, tu vais conseguir ser, então nós deixamos embandeirar em arco, como se costuma dizer, e acabamos por até alguma pessoa que gosta de nós dizer algo de mal, não é? Uma crítica construtiva, como tem de ser, e nós, principalmente com aquela idade, não é? Acabamos por não aceitar. Reagimos mal. E depois levamos a chicotada psicológica da vida. E a vida vem e ensina, não é? Da pior maneira às vezes. Ou, enfim, da maneira que terá que ser. Quando é que, Diogo, percebes que aquele não era de facto o teu caminho? Não estavas bem, não estavas feliz, não era aquilo pronto? Exatamente, porque, boa pergunta, porque no sentido em que nós quando somos jogadores de futebol de formação deixamos muito tempo das nossas vidas para aquele sonho, portanto, não é? E eu começo-me a perceber que tinha um desgaste psicológico muito grande, porque perdia tempos de família, não podia comer o que eu queria, estava focado em ser jogador de futebol, e então dirijo-me para a Inglaterra no meu primeiro ano de sénior, que foi para o Bournemouth. Na altura, os treinos acabam por correr tudo muito bem, no entanto, acaba por ter um erro, digamos assim, não é um erro, mas na altura de assinar o contrato profissional, devido a uma legalidade da Federação Portuguesa de Futebol de alguns valores que têm de ser pagos de direitos de formação, o clube decidiu não avançar, porque eu na altura tinha 19 anos e os direitos de formação chegavam aos 300, 400 mil euros. E, portanto, eu acabo por vir para Portugal. Isto foi mais uma lição de vida, porque era setembro. Quando eu volto para Portugal de um clube profissional de Inglaterra, eu volto para Portugal para a Distrital. E quer dizer, passar de uma realidade profissional para uma realidade distrital, um dia estava na minha cabeça para ser jogador, no outro dia já era um jogador que não ambicionava ao ser. Claro. Pelo menos que não mostrava. Sim. Isto para um miúdo que lida muitas vezes com o sucesso de futebol ou com o insucesso, mas que lida com muita gente a pensar que ele vai ser craque. Essa pressão também deve ser muito complicada de gerir. Toda a expectativa criada pela família, pelos amigos, e que de repente ter que dizer, olha, não vai acontecer. Por tudo, não é? Porque nós, é como a Iva. A Iva, imagina, já faz televisão há muito tempo. Agora chegavam e diziam-lhe assim, não pode fazer mais televisão, começa a fazer outra coisa. Como é que a Iva ia reagir? É isto que acontece a um jogador connosco, não é? Eu se calhar ia reagir bem, não sei. Eu, para mim, se for um bom desafio, bom. Não tenho dúvidas que ia receber. E então, nessa altura, percebe que não é ali. Percebe? Há um sinal forte que as coisas não estão a Nessa altura chego a Portugal e de facto estava mal psicologicamente, porque tinha levado um grande roubo da vida, e lembro-me de estar uma semana fechada em casa e o meu irmão abrir a porta do quarto e dizer, mas como é que é, Diogo? O tal momento em que ou reage... Vais lutar e vais colocar todas as tuas aprendizagens que tiveste passado, porque o futebol é uma grande aprendizagem. Para mim o futebol representa o que é a vida. Tu cresceste, tu lutaste, houve várias características da tua pessoa que são cimentadas pelo futebol, portanto aproveitas noutro sentido. E eu nunca tinha descurado os estudos. E ainda bem. Aliás, fui dos melhores alunos na Academia do Sporting também. E pensei, não, vou para Coimbra, vou estudar e vou continuar a jogar futebol. E foi para a Economia. E fui para a Economia. E fez Economia. Ainda faltam 3 cadeiras. Mas o que é que fez? Neste momento, o que é a coisa incrível que está a fazer agora? Que é para as pessoas perceberem. Neste momento eu tenho várias coisas. Eu sou senador da Universidade de Coimbra. Sou também secretário-geral da Associação de Jovens Empresários Portugal-China, para perceberem melhor o que é até as pessoas que estão aqui. A associação ajuda a levar investimento português para a China através de feiras empresariais e através de uma triangulação com Macau, ex-colónia portuguesa, e depois com algumas cidades do interior. A parte do senador da Universidade de Coimbra é um órgão consultivo em que ajuda o reitor que preside o órgão a tomar decisões. E, portanto, neste momento, se não estou em erro, acho que acabo de lançar o meu livro. E o livro também, não é? Sim. Ou seja, toda essa sua capacidade de... A estratégia que tem que se aprender, gerir conflitos, gerir pessoas, tomar decisões rapidamente, projetar, planificar, tudo o que também se aprende no futebol. Claro. E, sobretudo, gerir expectativas e gerir cenários menos favoráveis. E ter plano B e C, isso tudo aprendeu com o futebol. E agora apliquem tudo isto.
Claramente, não é? Ainda por cima tenho 22 anos A vida toda. e muita gente pergunta-me... E então decidiu contar esta história. A sua história, não é? Sim, porque a minha Há história... muita gente a passar pelo mesmo. Exatamente, isso porque é que surge? Surge porque eu tive muitas chamadas de colegas meus que não conseguiram ser bem-sucedidos no futebol e me contactavam a dizer: quero desistir, mas não tive um plano B, falta motivação. E eu pensei que, de facto, podia motivar esses meus colegas e isto podia ter uma escala muito mais global do que essa, até porque o livro foi lançado há pouco tempo, este sábado, com a presença de alguns colegas que jogaram comigo, que até lhes agradeço aqui, que foi o Rony Lopes, o Tarantini também e o Mistério Vitor Severino. E acaba por ser isso, uma aprendizagem do que é o futebol e daqueles alicerces que é o futebol. Claro. E mais importante do que isso é nós não ficarmos agarrados às frustrações passadas. Porque o grande problema das pessoas, no geral, é ficarem agarradas a frustrações passadas, não ter sido aquilo. Mas Quer remoer, remoer. Já não, Mas já não resolve. As coisas têm que acontecer. E, portanto, se nós pegarmos os ensinamentos do passado e colocarmos em prova esses ensinamentos no futuro, não tenham dúvidas que vão ser bem-sucedidos. E eu falo por mim, eu tenho 22 anos, há muita gente que pergunta o porquê, mas isso tudo se deve ao futebol, não é? Eu saí de casa aos 13 anos, tive que crescer mais cedo, tive que aprender a lidar com culturas diferentes. Foi mais fácil para mim quando cheguei à China e falar com investidores. E negociações, enfim, não é? E fazer negociações e falar e coordenar equipas. E digo-lhe uma coisa, Diogo. Isto é o livro, lançou com 22 anos. Tenho a certeza que muitos miúdos se vão identificar e vão querer ler esta história. E se com 22 anos já está a fazer tudo isso, eu tenho... Lá está, cada um tem as suas coisas. Eu acho que ainda o vou ver aí numa carreira bem pública e um dia vai perceber porque é que não resultou o futebol. Vai fazer todo sentido. Acho que vai para a política, tem aí uma vontade, não sei. Ou então uma carreira empresarial, mas acho que ainda vamos ouvir falar de si. E olha que eu costumo ter razão. Não sou como outra pessoa que nunca me engano, também me engano. Mas se calhar ainda vamos ouvir falar. Portanto, entretanto, só para dizer, onde é que está a venda? Podem encomendar em qualquer FNAC do país e em www.diogobarbosademelo.com. Muito bem, Diogo, a finta de uma vida, que neste caso é a história da sua vida, tão curta, ainda tem uma grande vida pela frente. Gostei muito de o ouvir. Muito obrigado. E já percebi porque é que é um empreendedor, tem mesmo espírito empreendedor. Um aplauso para o Diogo, obrigada.